Olá, bom dia, galerinha que assiste este canal. Tudo bem com você? Hoje é a nossa live do projeto Em Busca da Remissão. A minha contribuição junto com um dos meus convidados para a sua melhora de qualidade de vida. A gente já teve aqui nessa sequência de lives a Yasmin, que é paciente, que deu o relato dela, contou a história dela tão emocionante, que ela não teve sintoma intestinal, teve outros. A gente já teve aqui também a doutora Bianca Schiavetti, a nossa gastroenterologista. A gente já teve a nossa Amanda Cardoso, que é a nossa professora de Mindfulness. Já tivemos a Verônica Lemos, psicóloga, que também falou sobre as questões emocionais. E hoje, tivemos o Diego também, educador físico, que deu uma contribuição sensacional, foi muito legal. E hoje a Agatha, nossa nutricionista, ela é uma pessoa muito generosa, né? É uma pessoa que está sempre contribuindo. E eu gostaria muito de falar só coisa boa dela. Peraí, deixa eu convidar ela aqui. Oi, bom Oiê, dia. bom dia para todo mundo. Pessoal que está entrando, muito obrigada pela presença, pela participação. Lembrando sempre que quem tiver pergunta, utilize, por favor, o pontinho de interrogação que tem aqui no final da tela, que as perguntas ficam salvas, a gente consegue responder elas no final da live, não vai rolar junto com os comentários, tá bom? Se você ainda não assistiu as outras lives, maratone, assista, porque é conteúdo excepcional, é conteúdo de qualidade e é especialmente para gente, paciente de doença inflamatória intestinal. Então, não perde essa oportunidade de adquirir esse conhecimento e de saber ainda mais, né? Porque quanto mais a gente aprende, menos erros a gente comete. Agatha, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o convite prontamente. Seja muito bem-vinda. Foi uma honra esse convite. Eu te conheço já faz um tempinho, né? E Sim. sempre é muito bom conversar sobre esse assunto com você, sobre vários assuntos, mas esse em especial, porque é uma coisa que a gente gosta muito em comum, né? De Sim. alimentação, de como a gente pode ajudar na doença inflamatória. E aí, sempre bom conversar disso. Foi uma honra, imagina. Eu que agradeço de estar aqui. Gente, eu vou falar sobre a Agatha, o currículo dela. Ó. Ela é nutricionista clínica há 10 anos, atua em nutrição hospitalar e consultório, buscando levar mais qualidade de vida e saúde através da nutrição para pacientes com doenças gastrointestinais e crônicas. Graduada em nutrição em 2010 e pós-graduada em nutrição clínica em 2012 pela CUSC. Especialista em fitoterapia pela ASBRAM, pós-graduanda no ambulatório de doenças intestinais da Unifesp. A sua frase de relevância é: a melhor alimentação atende o ser único que você é, muito além do seu diagnóstico. Discorra sobre essa frase linda, Agatha, por favor. Porque é muito comum quando a gente atende pessoas com doença inflamatória intestinal que elas tentem moldar a alimentação levando em conta somente a doença inflamatória intestinal, que pode ser tão ampla, né? A variação de sintomas, a localização da doença, e não a pessoa integralmente falando. Então, a gente, quando come, a gente não come só por conta de um diagnóstico. E a gente também não come só para fornecer nutrientes. Em cada Sim. fase da doença, a alimentação vai ser diferente, mas em cada fase da vida, a nossa alimentação também é diferente, né? Então, a gente não começa e termina o ano comendo todos os dias as mesmas coisas. E aí, às vezes, a gente resumir a nossa alimentação a um diagnóstico faz com que a gente tenha
uma relação não tão legal com a comida, e além disso, às vezes falta algum nutriente, sobram outros. E acho que falar sobre alimentação na doença inflamatória, até estudar a alimentação na doença inflamatória, é bem complexo por conta disso, porque cada ser é único. Então, se a gente for falar sobre o que pode gerar a doença inflamatória, a gente já tem uma diversidade de fatores, né? Predisposição genética e vários fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, a gente tem a nutrição, né? A alimentação, que também não se bate o martelo em qual alimentação pode gerar ou não, porque isso também depende de genética, depende dessa microbiota. Então, quando eu vejo uma alimentação muito engessadinha, assim, e a maioria dos pacientes vem com essa alimentação bem engessadinha, com uma alimentação muito restrita, a gente não vê benefício nessa alimentação restrita. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, mas Agatha, eu como paciente, quando eu tive as crises, né, eu tive muita flutuação da doença, né, quando descobri a doença, eu tinha 13 anos, passei um grande período até adaptação de remédio, até conseguir ter uma estabilidade. Aí passou, uns 5 anos, eu fiquei nessa aí, tomando remédio, bem uns dias, mal outros, mas no mais ou menos. E depois entrei numa crise muito grande, e aí depois fiquei bem, aí depois tive crise de novo, depois fiquei bem de novo. E quando a gente não tem o conhecimento, quando eu tive esse diagnóstico, eu tinha 13 anos, eu não entendia muito bem. Então, realmente, eu associava a comida à dor. Né? E quando a gente come, a gente tem a motilidade, né, do nosso trato gastrointestinal. E essa motilidade, quando está inflamado, dói. Né? Você ter uma ferida no intestino e o intestino está se movimentando, gera dor. E aí você olha para aquele alimento e fala, foi isso que me deu dor. E aí você vai restringindo mesmo a alimentação. Eu lembro de ter períodos de eu comer arroz, batata e frango desfiado. E frango. Só, não comia mais nada. Né? E acho que todo paciente entra nessa, né? Arroz, batata cozida, não era nem purê, era batata e frango. Porque eu entendia que aquilo não me fazia mal. E aí, se eu comesse alguma outra coisa fora disso, não, vai me fazer mal. É que depende... É o estímulo, né, da dor. É essa situação que acaba entrando, tanto fisiologicamente, né, que às vezes é mais fácil mesmo a digestão, e a questão do emocional, de você se deparar com aquele alimento e falar, não, isso me dá dor. E não é o alimento, né? Sim. E é muito difícil. Quando a gente fala que cada paciente é diferente, é porque, na maioria das vezes, na atividade, por exemplo, da doença de Crohn, e dependendo de como é essa doença, porque ela pode ser fistulizante, ela pode ser estenosante. Quando é estenosante, uma alimentação sem resíduo, que é o que você mais relatou, né? Então, arroz, frango desfiado, geralmente um corte que não tem quase nada de gordura, cenoura, batata. Geralmente as pessoas costumam tolerar melhor esse tipo de alimentação, né? E aí, nesse momento, a gente tem que fazer uma restrição, principalmente de fibras insolúveis, porque realmente não tem como você tolerar a alimentação se você tiver uma dieta rica em gordura, rica em fibras, muito rica em proteínas, porque a digestão tá diferente. A passagem do alimento por esse local, né, ou dos restos alimentares por esse local, não vai acontecer da mesma forma. E pontualmente, não tem problema a gente fazer restrição. A gente tem que ver a atividade da doença, né? Então, isso o gastroenterologista que normalmente ajuda muito a gente, vendo como que tá os exames laboratoriais, com mais dificuldade, né? E com menos frequência, os exames de imagem endoscópicos. Mas para te falar, olha, você tem uma doença e realmente você tá com uma suboclusão. Aí a Nutri, ou você, a Nutri e você, vão programar uma dieta com menos fibra, né? Normalmente até 15 gramas de fibra, que tem alimentos que são mais fáceis da gente digerir,
que não são ricos em gordura, vai provavelmente fracionar mais a dieta, mas beleza, esse é o período agudo de inflamação. Depois desse período, se a gente mantiver uma dieta que ela é tão pobre em compostos bioativos, né, em vitaminas, em minerais, em fibras, que também a fibra insolúvel ela vai te causar sintomas num momento mais agudo, só que a gente precisa de uma variedade de fibras para manter nossa microbiota bem, para que ela nos ajude a ter mais saúde. Então, aumentando depois as fibras, esse período de atividade, quando já tiver mais controlada a doença. Então a gente tem que ter dieta, isso em ela mente. Não é engessada, né? Como você falou no começo. Quando depende em qual momento, né, que a gente está vivendo. Quando está em crise, quando a doença está no período de agudização, realmente, né, é uma alimentação mais restritiva. Mas não vai ser assim para o resto da vida, né? Melhorou, volta na Nutri. Olha, já estou melhor. Vamos aí introduzir junto com a nutricionista. O que está dentro da sua vida? O que dá para fazer de acordo com a sua realidade? Isso. E aí, introduzindo aos poucos, né, vendo também, vamos observar, né, esse autoconhecimento também é muito importante, né, Agatha? Isso. E como que foi para você, quando você falou, não, tudo bem, acho que agora tá passando a atividade, eu já vou tolerar melhor, aí no dia seguinte você acordou, Joyce, e aí você já comeu feijoada, já comeu couve, como que foi? Não foi assim, não. Foi bem aos pouquinhos, né? Até por conta desse medo, esse receio, né? De falar assim, não, porque o que a gente menos quer é voltar a ter atividade da doença. Então, você faz todo um caminho, né? Vai fazendo certinho o tratamento medicamentoso, se alimenta corretamente de acordo com o momento que está vivendo da doença. Eu fiz muito terapia, fiz apoio psicológico, essa questão dos exercícios físicos que também me ajudaram muito. Então, tudo isso a gente leva para um caminho bacana, né? Que a gente está aqui tentando passar isso para as pessoas, esse caminho para encontrar a remissão, que não é uma fórmula mágica, mas é um caminho. E aí, quando você encontra essa qualidade de vida, essa liberdade, né? Porque você ficar em casa, porque você está com dor, ouvir muita gente, porque ninguém conhece a doença, né? E aí fala, não, toma um chá, toma isso, nossa, isso é frescura, arruma um emprego que passa, né? Nossa, esse que horror. bullying. É verdade, o paciente já passou por isso. Se você conversar assim abertamente sobre isso, é muito comum. As pessoas, até porque elas olham pra gente, olham pra mim e falam, tem nada. Porque não é uma deficiência visual, assim, não dá pra você ver, né, se a pessoa tá com algum problema no intestino ou não. E a gente acaba sofrendo, sim, né, de acordo com essa falta de empatia, né, com essa falta até de respeito. Porque se você não entende, não fala, né, porque alguém tem sempre uma dica, uma solução para a vida do outro. Né? Mas não é bem assim. Né? É que e aí, o que todo eu fui mundo fazendo? É um pouco nutricionista também, um pouco médico. Todo mundo, é verdade. Principalmente a vizinha, né? E aí eu fui indo aos pouquinhos. Esse receio é muito comum. Então, quando a gente, principalmente os pacientes que chegaram a ter uma crise aguda, com hospitalização, com necessidade de cirurgia, ou que, de repente, até clinicamente conseguiram melhorar, né, o tratamento clínico com gastroenterologista, a medicação certinha, mas que tiveram um episódio, por exemplo, de suboclusão e precisaram passar uma sonda nasogástrica para ficar tirando o débito do estômago, alguma coisa assim, tudo isso é muito traumatizante. Então, quando a gente vai orientar uma dieta depois dessa fase aguda, que já sabe que está melhor da inflamação... Explica pra gente o que é essa suboclusão. Porque a suboclusão a doença inflamatória, né? Então, principalmente na doença de Crohn, a gente pode ter ela estenosante. E aí, quando a gente tem esse estreitamento da luz do intestino para a passagem dos alimentos, dos restos alimentares, das fezes, a gente pode ter alguns sintomas, pode não, né? A gente tem sintomas
justamente disso, o alimento não está passando, aí normalmente a gente tem muita dor abdominal, a maioria dos pacientes, né? Pode ter vômitos, pode ter diarreia, e aí é necessário, às vezes, internar para resolver esse quadro, para melhorar a inflamação com um tratamento um pouco mais agressivo, e aí assim a gente libera mais espaço para que a gente tenha esse trânsito intestinal da nossa alimentação, né? E então isso gera muitos traumas, assim, porque o paciente fica com receio de se alimentar depois. E às vezes não depende nem da alimentação. Quando um quadro é mais grave, qualquer alimento que você ingerir já vai te dar sintomas, né? Só que é porque naquele momento seu intestino estava inflamado. E depois, para o paciente voltar a se alimentar, comer verduras, comer frutas, grãos, que são alimentos saudáveis e são recomendados, né, para durante a remissão da doença, para que a gente tenha menos episódios de recidiva. E aí é muito difícil para ele, justamente essa relação ficou abalada, né, com o alimento, por mais que ele fosse saudável. Então a gente tem que ir com muita calma, tem que sempre ver a forma de preparo do alimento, a quantidade que a gente vai iniciar, e aí tudo isso vai te deixando mais seguro para ter uma alimentação mais variada, que realmente nutra seu corpo, que ajude nessa inflamação. É muito, para mim, né, no caso, como paciente, eu achei que foi sensacional o uso, assim, de um diário, sabe, diário alimentar. Sim. Eu tô com uma dieta, assim, então agora, né, a Nutri mudou a minha dieta, e aí eu vou iniciar agora vou comer legume cozido, inicialmente. Então eu comi a selga. Como eu me senti comendo essa selga? Ficou tudo bem? Nesse dia não ficou tudo bem, eu tava tão ansiosa, mas na outra semana eu posso tentar de novo. Sim. Porque todo esse fator emocional, né, também, esse medo, essa vontade de melhorar e às vezes não saber como, por isso que é tão importante o acompanhamento com o nutricionista, para ter essa orientação. Olha que coisa maravilhosa, né? A dieta ela é extremamente flutuante, né? Então, cada hora, grãos integrais, posso dar para o paciente quando está em agudização? Não, mas se de repente, como você disse, assim, em remissão, são fundamentais esses acessos aos micronutrientes, aos minerais que tem nos alimentos integrais, para manter o quadro de remissão. Né? Então é muito dinâmica essa dieta. E aí tem que ter coragem. Porque são nutrientes e compostos que podem ser anti-inflamatórios, né? E a dieta equilibrada, ela, por exemplo, às vezes a gente fala o grão é anti-inflamatório, e aí a pessoa vai sempre atrás de um alimento que resolve o problema dela, e na verdade é a variedade desses alimentos, né? A qualidade da dieta como um todo, como que isso está distribuído no seu dia, como que você monta o seu pratinho com vários alimentos diferentes, nas quantidades adequadas, que proporciona esse efeito anti-inflamatório da dieta, né? Não é um alimento. Então, vou fazer uma dieta anti-inflamatória. Então vou comer cúrcuma 5 vezes colocar cúrcuma nos alimentos 5 vezes por dia já é anti-inflamatório mesmo? Então a gente já resolveu. A pessoa já fica amarela, a dieta né? como um todo. É a dieta como um todo, né? E a alimentação, ela é assim mesmo. A gente vai ter um padrão alimentar diferente, principalmente no Brasil, que a gente tem essa extensão toda, né, de território, tem toda essa diversidade cultural, e a gente vai ter uma alimentação diferente em cada lugar. E um paciente diferente em cada lugar também, porque geneticamente e a localização da doença, o tempo de doença, o seu tratamento, né, é diferente de um paciente para o outro. Isso mesmo. E em relação, assim, à alimentação, Agatha, a localização da doença faz diferença? Faz bastante, até o tipo de doença inflamatória, né? Então, a gente tem predomínio, assim, dentro das doenças inflamatórias, de doença de Crohn, de retocolite. E quando a gente
vê nutricionalmente, essas doenças, elas respondem, o paciente responde de formas diferentes a cada dieta, e a dieta também tem influência diferente tanto no início da doença, quanto nessas fases de remissão e atividade. Então, um paciente com doença de Crohn, normalmente, ele tem mais predisposição a ter mais tendência à desnutrição por conta dessa dieta, por conta da doença, porque a gente acaba diminuindo um pouco a absorção de alguns nutrientes, dependendo do local da inflamação. A gente pode ter perdas aumentadas, a gente diminui a ingestão. Então, eu passo a me alimentar menos, porque eu tenho mais sintomas, né? Então, de náusea, dor abdominal, vômitos. E, normalmente, o que a gente vê é que na retocolite, para a maioria dos pacientes, esse sintoma, essas condições não são tão agressivas. Então, na retocolite, a gente vê um quadro mais grave de paciente que já diminui um pouco a aceitação alimentar ou que tem aumento das perdas em pacientes que estão mais descompensados, que têm uma doença mais grave, que estão em pré ou pós-cirúrgico, que estão internados. Então, no ambulatório, para manutenção da doença, normalmente esses pacientes têm um estado nutricional um pouco mais estável, né? E os pacientes com doença de Crohn, a gente acaba tendo acaba sendo mais agressivo esse quadro da doença no estado nutricional do paciente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? E os diferentes tipos de doença também. Então, tem paciente que vai ter sangramento. Quais são os nutrientes que a gente pode colocar na dieta, ou às vezes fazer uma suplementação e acompanhar junto com o médico para a gente repor essas dificuldades. Tem tratamentos que podem ter mais efeitos colaterais ou reduzir a absorção de alguns nutrientes. Então, o metrotexato é um desses medicamentos que a gente precisa muitas vezes fazer uma suplementação junto, porque acaba diminuindo a absorção de ácido fólico. Então, tem o tratamento, tem a localização da doença, tem o tempo de doença, se você fez ou não uma cirurgia, né? Porque o tempo de doença conta por quê? Porque normalmente, dependendo do tempo que você demorou para fazer o diagnóstico ou do tempo de doença, essa doença pode se tornar mais grave. E aí, quando a gente fala de uma doença mais grave, a gente está falando de mais inflamação. Quando a gente fala de mais inflamação, a gente está falando de mais dificuldade de absorção de nutrientes, ou aumento das perdas, ou uma redução da capacidade de barreira do intestino, né, que aumenta a inflamação também. Então, que a alimentação, ela pode tanto repor essas deficiências, né? Então, a alimentação, ela serve para repor esses nutrientes, mas também a alimentação, ela ajuda no controle da inflamação no intestino. Então, dependendo do que você come, e principalmente alguns padrões de dieta, a gente pode diminuir a integridade desse intestino. Então, quando a gente tem essa função de barreira do intestino mantida, normalmente a gente não ativa tanto o sistema imunológico, né? E aí, o sistema imunológico do intestino. Se a gente tem uma alimentação que ela, no período de remissão, né? Geralmente a gente consegue incluir mais nutrientes, e ela colabora para a manutenção dessa barreira intestinal, provavelmente eu vou ter menos recidivas, porque eu vou cuidar mais desse sistema imunológico intestinal, não ativando tanto esse sistema imunológico, o que faz com que o meu período de remissão seja maior. Então, normalmente, o que está mais ligado a esse tipo de alimentação são alimentos vegetais, né? Redução de carboidratos refinados, redução de produtos alimentícios, né?
Então, uma Não dá alimentação pra falar mais que é natural. comida? Não, mas uma alimentação mais natural. Então, produtos alimentícios, a gente não tem um alimento que a gente reconheça. Então, são os produtos Eles são cosplay, industrializados. não é? É, Cosplay de comida. cosplay de Não é comida. comida, não. Não. Então, os alimentos industrializados, eles têm mais emulsificantes, corantes, conservantes, e isso parece ter mais ligação com a recidiva da doença justamente por não colaborar com a manutenção desse intestino íntegro, né? Então, a reação desses... Não colabora nem com a microbiota, né? Não, então, pode ter uma relação direta com as células do intestino, mas principalmente se estuda muito a relação da microbiota, né? Então, talvez, aí eu não sei, né? O que é microbiota? A gente tem trilhões de bactérias no corpo e a gente tem muitas espécies diferentes, né? Para não ficar muito vago isso. Dessas espécies diferentes, a gente tem bactérias, vírus, fungos que convivem no nosso intestino e elas convivem entre si e convivem com a gente. Elas produzem, às vezes, vitaminas, enzimas, coisas que fazem bem para a gente e a gente mantém as nossas bactérias do intestino com o que a gente come também. Quando a gente não tem uma alimentação muito legal, a gente favorece o crescimento de bactérias que não nos fazem bem, né? Ou a gente diminui aquelas bactérias que fazem bem, que produzem coisas que são anti-inflamatórias, que ajudam na nossa digestão, que ajudam na nossa nutrição, porque fornecem nutrientes também. Então, quando a gente tem uma dieta que é muito baseada em produtos alimentícios, ou cereais refinados, tipo, muitos farináceos, muito açúcar, bebidas açucaradas, a gente tem uma mudança nessa distribuição das bactérias do intestino. E a gente fica com bactérias que não colaboram para a nossa integridade intestinal, não colaboram para a nossa nutrição e ainda pioram essa inflamação no intestino. Por vários motivos, por produzirem coisas que diminuem essa integridade, por terem uma relação com o sistema imunológico do intestino muito ruim, então acaba aumentando mais a atividade da doença. Perfeito. Ai, gente, olha, esse papo é tão gostoso por mim, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo. Agatha, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que sempre é uma questão, né? Existem muitas pessoas que falam que é muito bom e existem pessoas que falam que não é tão legal, né? Eu queria a sua opinião a respeito da suplementação de altas doses de vitamina D, né? Esse protocolo de Coimbra. O que você acha sobre isso? Você aconselha, não aconselha? Então, a gente nem falou disso, né? Mas no tratamento da doença inflamatória, a gente precisa de uma interação multidisciplinar. Então, a gente, como nutricionista, a gente vê a vitamina D como um nutriente, a gente sabe que do papel diferente dela, né? Até na descoberta que ela tem uma carinha mais de hormônio do que de nutriente. Sim. Mas a gente Ela só tem ficou com esse nome porque já tinha, né? Já tinha sido batizado. Então, a gente sabe que o nosso aporte de vitamina D, ele vem muito mais de fatores externos da alimentação, a exposição solar, do que necessariamente alimentos que contenham vitamina D. Então, como nutricionista, a gente tem essa limitação da prescrição de vitamina D para a reposição dessa deficiência de vitamina D, porque ultrapassa as doses que a gente pode prescrever, que a gente pode entender dentro do papel comida, né? Nutrição, comida. Mas a gente sabe que a relação da deficiência de vitamina D e recidiva ou o aparecimento de doenças intestinais existe. E a gente tem uma alta prevalência de vitamina D em pacientes com doença inflamatória, né? E isso precisa ser corrigido. Prevalência de deficiência, né? De deficiência, precisa ser corrigido.
Durante esse período, muitas vezes a dose que a gente, como nutricionista, pode prescrever não é suficiente e vai precisar de altas doses, com acompanhamento médico, porque altas doses de vitamina D podem ser tóxicas. E aí a gente podem ser tóxicas para o rim, podem ser tóxicas para a sua saúde óssea. Então, a gente precisa, né, de um acompanhamento médico que vá fazer o tratamento dessa deficiência. Normalmente, tem protocolos que utilizam altas doses de vitamina D por muito tempo, ainda que não haja deficiência, mas sempre com o acompanhamento médico, justamente para monitorar essa possível toxicidade. Então, não é eu falar assim, eu vi uns vídeos aí na internet, vou ali na farmácia, compro aquele comprimido lá de 20 mil UI e tomo todo dia, pelo resto da minha vida. Todo dia para o resto da vida. Não, então isso tem que ser... Não, né? Não é recomendado, né? A gente tem que sempre ser acompanhado pelo médico, mesmo que você esteja com deficiência de vitamina D, mesmo que o médico tenha prescrito 50 mil unidades por semana ou 10 mil unidades por dia, você tomou isso um período, você tem que voltar lá e ver como é que estão seus exames, né? Porque senão... Não é para sempre. Às vezes, o que eu vejo, as pessoas fazem coleção de remédio. Comecei a tomar aqui suplemento, vou tomar esse suplemento, não, agora eu preciso do outro. Então, junta um com o outro, nem vai verificar. E já tá ok, porque o suplemento ele é para quando você tem uma necessidade. E a necessidade, ela é sanada. Então, não tem mais necessidade. Você tá tomando desnecessariamente, né? As pessoas têm muita ânsia por isso. Não, preciso suplementar, preciso tomar isso. E aí vai só agregando. Quando vê, tá tomando 20 pílulas, nem come mais, né? 20 pílulas. É o café da manhã. Suplemento. É o café da manhã, só de suplemento, né? E, não é funciona. muito difícil isso, né? Que também é muito difícil para a gente manter isso, né? Porque é o que você falou, a medicação, mesmo qualquer medicação, qualquer tratamento clínico que você for fazer, ele pode mudar ao longo do tempo. Então, não adianta, nenhum medicamento ou nenhum suplemento você vai passar uma vez no consultório e o médico, o nutricionista, qualquer profissional que te atender vai falar, você vai tomar isso pro resto da vida nessa dose. Não existe isso. E às vezes a gente vê consequências muito graves, né? De perda de função renal, de dificuldade mesmo com a saúde óssea. Então a gente não pode brincar com essas coisas. Tem perda de mineralização, assim, que até afeta os dentes. Não tem como a gente falar que altas doses de vitamina D curam a doença, porque normalmente é o que se acredita, né? Normalmente é o que as pessoas infelizmente, falam, né? Não, eu me curei doença tomando. Inflamatória, ela não tem cura. Ela tem períodos de atividade e períodos de remissão. E muitos pacientes conseguem períodos de remissão bem grandes, controlar a doença, deixar ela menos grave possível, sem tanto impacto na sua vida, na sua qualidade de vida. Né? Mas dá trabalho, né, Joyce? Dá trabalho, tem que cuidar. Nossa, dá eu me cuido muito. Dá trabalho, gente. Não aí, só respirar. Então, só respirar e tomar vitamina D, né? Então eu vou manter a minha alimentação do jeito que estava. Eu vou tomar o remédio às vezes mais ou menos e acho que a vitamina D vai fazer tudo por mim. Aí, infelizmente, não vai dar certo, né? Não vai dar. E, gente, eu queria falar para vocês, tem um vídeo no canal, lá no Vida com Crohn, que eu falo sobre o seu trabalho, Agatha, que a gente nem se conhecia, e aí eu escutei você captando paciente lá na Unifesp, aí eu fui escutar, assim, o que você estava falando, entender um pouquinho, depois eu te perguntei, nem sei se você se lembra disso, e aí você me explicou do que era. E aí eu achei muito sensacional, gente. Esta moça é uma grande pesquisadora que está aqui, né, sendo... sim, Agatha, não vê que possa modéstia. Ela está fazendo um trabalho incrível com a cúrcuma.
com a curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma. Ela está fazendo esse trabalho lá nesse ambulatório de intestino, né? Já fez a aplicação, está coletando os dados, né? Em breve vai defender a tese dela de mestrado. Eu queria muito que você falasse pra gente sobre a cúrcuma. A gente tem que comer cúrcuma até ficar amarelo? Não, a gente não consegue fazer isso também, né? Então, não, né? A cúrcuma. Então, começando do que é a cúrcuma, né? A cúrcuma, o que a gente está, na verdade, trabalhando lá, o que a gente está pesquisando é o açafrão da terra. Então, a gente tem duas cúrcumas. Uma que é o pistilo, ou duas cúrcumas não, dois açafrões, né? Uma que é o pistilo de uma flor, que ela é usada na paella, que ela é mais usada na Europa. E ela também tem ações anti-inflamatórias, caríssimo, né? Caríssimo. Mas a gente tem o açafrão da terra, que aí ele é mais parceirinho, bem mais abundante, né? E ele é uma planta da família do gengibre. E esse açafrão, ele é como se fosse uma raiz igual ao gengibre, mas ele é bem pigmentado, da cor amarela. Aí ele tem dentro dele alguns componentes. Dentre esses componentes, a curcumina. Ele é estudado tanto como planta íntegra com todos os componentes curcuminoides e também a função isolada da curcumina, né? Então, o suplemento que a gente usou... Por que a gente usou um suplemento, gente? É muito difícil fazer pesquisa com alimentos, porque normalmente quando a gente vai estudar o efeito de uma substância, a gente precisa de um grupo que vai receber essa substância ou esse alimento, um grupo que não vai receber ele, mas vai pensar que está recebendo. Então, a gente tem esse... né? É o placebo. Então, que a gente chama de controle também, né? Por quê? Quando eu ingiro uma substância, uma cápsula, eu posso simular o efeito que a gente está tentando investigar se tem ou não. Então, a gente tem um grupo que recebeu, né, a curcumina em cápsula e outro grupo que recebeu cápsulas com um componente para imitar a curcumina, até a cor, né? Para que a gente conseguisse avaliar o efeito disso. Como que eu vou fazer isso com o alimento? Então, a cúrcuma na nossa alimentação, ela é usada através do açafrão da terra, que é um temperinho amarelo que a gente coloca no arroz, no frango, nos legumes, e não tem como a gente simular o sabor, simular a cor com outro tempero parecido. Então, a gente usou a cápsula por conta disso. Aí, como que foi feito o estudo, né? A gente viu pacientes com retocolite só e que não estavam em atividade. Justamente porque cada paciente, em cada estágio da doença, né, ou atividade ou em remissão, ele pode responder diferente, ele pode ter uma tolerância diferente. E a gente queria ver se a curcumina ajuda a gente a melhorar o nosso estado inflamatório através dos exames de laboratório para talvez aumentar esse período de remissão, né? Só que o período de remissão da Joyce já tem quanto tempo? 5 anos a pra cima. Então, não tem como a gente acompanhar todos os pacientes por 5 anos. Às vezes vai ter recidiva mais rápido, em 6 meses, mas a gente fez um acompanhamento por 6 meses. Então, a gente não conseguiu ver se aumenta mesmo o período de remissão. O que a gente conseguiu ver foi se a cúrcuma influencia os parâmetros laboratoriais. Então, para acompanhar a doença inflamatória, os médicos normalmente pedem alguns exames laboratoriais, como calprotectina, como PCR, e aí foram esses exames que a gente avaliou. Olha, a gente já coletou todos os dados, mas eu preciso do estatístico para que essa análise não vai dar spoiler. seja melhor.
Mas o que eu vi é que pacientes que já começaram, o que eu vi por cima, gente, pode ser que daqui 3 meses eu fale completamente o contrário. Pacientes que já começaram com parâmetros laboratoriais bem alterados, não teve muita diferença. Realmente eles acabaram entrando em atividade, né? Mas pacientes que estavam já com os exames laboratoriais estáveis tiveram uma redução leve, né? Desses exames laboratoriais, então, dos marcadores inflamatórios. O que pode ajudar, mas a gente não pode dar certeza disso agora por conta da análise estatística, que ela vai falar muito mais do que o meu olhômetro ali na tabela, né? Ai, que legal, Agatha. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu sou muito sua fã. Mas daqui a pouco vai ser o seu. Amém, amém. Um trabalho com poucos viés. Queria que você falasse pra gente sobre o glúten, Agatha. Quem tem doença inflamatória não pode comer glúten? Não existe essa relação, né? Então, o glúten, na verdade, tem tanta coisa para falar só nesse tópico de glúten e doença inflamatória, porque realmente a gente teve não só um preconceito, né? A gente tem aumento da incidência de doenças ou de sensibilidade relacionada ao glúten, e aí tudo ficou muito confuso. E quando se trata de intestino e glúten, aí então que aumentam as informações, a gente fica um pouco perdido, né? Então, a gente costuma responsabilizar o glúten por alguns efeitos, né? Que a gente não consegue saber se é o glúten mesmo que faz isso. Então, vamos ver a gente falou que uma dieta ocidental rica em farináceos, em carboidratos refinados, ela pode aumentar um pouquinho a nossa tendência a ter doenças inflamatórias intestinais ou a entrar em atividade. Quando a gente vê na dieta ocidental, qual que é a frequência de trigo no dia de alimentar das pessoas? Então a gente come. Altíssima, né? A gente come. Acho que a maioria da base dos carboidratos, todos, né, da população ocidental é trigo, né? É trigo. E aí, não necessariamente é o glúten, né? Então a gente tem no trigo um pouquinho mais de carboidratos que são fermentáveis, que podem gerar sintomas. Isso não tem a ver com a parte de proteína. Isso, que são carboidratos, não é o glúten, carboidratos fermentáveis, né? Então, a gente tem o aumento desses carboidratos. A gente tem, recentemente, um aumento da sensibilidade ao glúten não celíaca, que também parece que pode ser aumentada nos pacientes com doença inflamatória. Então, não quer dizer que seja doença celíaca ou que vai fazer mal, mas que você tem essa sensibilidade aumentada, né? Então a gente tem que investigar isso. E a gente tem essa frequência que é muito alta, e até para pacientes que às vezes não têm uma sensibilidade aumentada ao glúten, ou que não tem doença inflamatória, ou que não tem síndrome do intestino irritável, às vezes a gente sente que o aumento do consumo de trigo nesse dia, ele aumenta mesmo a fermentação e aumenta às vezes a produção de gases e sintomas relacionados à digestão e intestino. Então, mas não por conta do glúten, mas por conta desses carboidratos fermentáveis. Isso. E aí a gente pode ter, pelo aumento dos carboidratos fermentáveis, a gente pode ter, como a gente consome com muita frequência, né? Algumas pessoas consomem com muita frequência, então tomam um café da manhã, comem um pãozinho. Vão almoçar, almoçam um lanche. À tarde come bolo. E aí volta também, vai fazer um lanche com algum pão, algum outro derivado do trigo. Esse aumento exagerado no consumo do trigo pode também gerar sintomas ou fazer, como carboidrato refinado, uma alteração no índice glicêmico. O que é isso?
a velocidade, mais ou menos assim, né? Que a gente absorve esses carboidratos e isso tem interação com o restante do nosso corpo. A gente aumenta a produção de alguns hormônios, a gente fica num estado mais inflamatório. Então, tudo isso está sendo estudado para a gente conhecer melhor, para falar por que às vezes as pessoas têm essa impressão que os alimentos que são fontes de glúten, principalmente o trigo, podem ter influência na doença inflamatória. Até hoje a gente tem consenso de que deve tirar o trigo do paciente com doença inflamatória? Não, nenhum. Nenhum. Até porque depende da realidade do paciente também, né? Às vezes é o único alimento disponível, né? Então, como que você vai tirar a maior fonte de energia, né? Os carboidratos. Não, é sempre uma questão muito individual. Isso, e dentro do contexto de dieta equilibrada mesmo. Então, a gente tem a quantidade que a gente pode consumir, que é segura, que não vai fazer mal. O exagero sempre vai ser desestimulado. Então, se você é essa pessoa que consome trigo 5 vezes por dia, é melhor trocar por outras fontes de carboidrato. Então, incluir os outros cereais, arroz, aveios, o milho, outro tipo de cereal. Ou tubérculos, né? Então, a batata doce. E a gente vai variando a dieta, como é a indicação de uma dieta saudável, não só para quem tem doença inflamatória intestinal, para todo mundo. Então, o exagero de alimentos consumo variados, né? de trigo, ele vai fazer mal para todo mundo, não só para quem tem doença inflamatória, né, ou outra condição. É isso aí, perfeito. Meu Deus do céu, quanto conhecimento. Não imagina. Gente, Agatha, me fala assim, ó, qual é a maior fake da nutrição no mercado? Tipo, shot da imunidade, essas paradas aí. Olha, é disputado esse lugar. Eu acho que tudo que surge, qualquer fake, né? O fake é você dar uma solução para um problema tão complexo, né? Então, o shot da imunidade, ele não precisa ser feito em um shot, principalmente se você não se adapta com esse sabor. Normalmente, o que eu vejo? Que a gente combina alimentos que são legais, mas que você, ao longo do dia, não introduziu na sua dieta, e você combina isso tudo de uma vez para você já se livrar dessa responsabilidade, né? Então, adianta a gente pegar uma água com limão, colocar açafrão, colocar gengibre, colocar não sei mais o que na água e tomar um shot todos os dias, e no restante do nosso dia a gente não comer frutas, não comer legumes, não ter uma alimentação saudável ou uma relação saudável com a comida? Não adianta. Mas a gente pode usar esses mesmos alimentos ao longo do dia, dentro desse contexto de alimentação saudável, que eles vão trazer benefício da mesma forma. É até mais, né? Porque quando você faz um shot, você perdeu toda a fibra, perdeu a água do alimento, sei lá, dependendo do alimento que você vai usar. 3 quilos de comida, sai um tanto assim de suco, né? Sim, quando é o suco, né? O suco. Mas assim, às vezes quando faz o shot com limão e algum tempero, alguma coisa assim. Não sei, se a pessoa não, ao longo do dia, não cuidar da alimentação dela, não vai adiantar nada. E se ela gosta desse jeito de consumir as coisas, não vai fazer muita diferença, né? Que o alimento, ele é o que a gente falou no começo, né, da nossa conversa. O alimento, ele não deveria ser visto só como uma fonte de nutrientes. A alimentação, ela também tem outras funções, né? Então, a gente precisa ter prazer através da alimentação, não buscar somente isso, mas ter prazer nas coisas que a gente está comendo. E às vezes você tomar um troço que é uma dose, que é ruim, que você vai virar porque não quer sentir nem o gosto,
ela não tem a função de alimento, ela tem função de remédio. E aí a função de remédio dela pode não se Não cumprir, tem o né? efeito, né, esperado. Sim, porque aí depende de estudos, né? A gente não tem um alimento milagroso que possa ser reduzido em um shot e ele vai curar alguma coisa, né? A gente tem uma alimentação que ela pode ser mais anti-inflamatória. Exatamente. E é para tudo, né, Agatha? Se a gente sair um pouco aqui da doença inflamatória, se a gente falar, como você falou, o exemplo de água com limão, emagrece. O chá que emagrece. Plano 2021, as pessoas ainda acreditam que um chá emagrece, né? Então, gente, não existe milagre, né? Existe rotina, existe uma vida balanceada, práticas de exercícios, cuidar da mente, cuidar da alimentação. Porque tudo que for muito fácil, assim, emagreça 10 quilos em 15 dias, corta a perna para não ganhar de novo esse peso, né? Então, milagre não tem, né? Eu acho que Sim, é muito importante, né? A gente vive dentro sempre. Eu falei isso na outra vez que eu fiz a live contigo, mas é inevitável, né? A gente vive dentro de uma sociedade com esse monte de mídia, com um monte de gente vendendo um monte de coisa o tempo inteiro. Então eles querem vender, vender, vender e vão falar para você aquilo que você quer ouvir. Você vai emagrecer, você vai curar, você vai viver melhor, você vai isso e aquilo se você fizer X. Não é é. assim, né? E quando a gente vê todos os fatores que podem influenciar, né, nessa história de doença ou na própria etiologia da doença, a interação, né, do ambiente com o paciente, e aí tudo que isso pode gerar, a gente se resumir a um alimento. Então eu acredito mesmo que às vezes uma pessoa vai ter benefício e ela vai falar para você fazer, e aí não necessariamente a coisa que funcionou para ela vai funcionar para você. Vocês não têm a mesma genética, provavelmente vocês tiveram origens diferentes, costumes alimentares diferentes, vocês têm a Bactérias diferentes. microbiota, né? A microbiota é igual à nossa impressão digital, então é bem diferente uma da outra. Então são tantos fatores que influenciam se você vai responder ou não a uma dieta. Imagina os tratamentos medicamentosos, que a gente tem estudos que são grandes, que são muito mais controlados, que a gente pode fazer isso por causa que a gente está analisando uma substância só, né, naquela população. E a diversidade é tão grande de todos esses fatores dentro daquela mesma população, por mais que ela tenha um número de indivíduos enormes, que nem por exemplo, nos testes para imunobiológicos, para medicamentos imunossupressores, a gente tem uma uniformidade, né? Então, alguns pacientes vão responder e outros não. Isso porque a gente está vendo uma substância ou duas no máximo, em uma Sim. população enorme, e às vezes a gente tem uma resposta de 70%. E é nisso que os médicos, com isso que os médicos contam, para, na hora de prescrever um medicamento para você, falar se ele vai funcionar ou não. E às vezes não funciona. Então, é um pouco de inocência a gente achar que às vezes um alimento, né, ou um nutriente vai ter todo esse papel de desencadear a doença ou a inflamação, no caso do glúten, ou que a gente vai pegar ou Uhum. o açafrão da terra ou a vitamina D e vai curar a doença, né? Então o que a gente tem Sim. é esse esforço de estilo de vida mesmo, de tentar controlar mais o estresse, e todos os médicos acabam falando isso, né? Quando você Sim. inicia esse tratamento, controlar mais o estresse, melhorar a qualidade da sua alimentação, cessar o tabagismo, alcoolismo, né? Então, todo esse conjunto de Faz praticar muita. atividade física, cuidar do estado emocional. Então, é lógico que são muitas coisas para começar de um dia para o outro, Assistir o mas canal Vida com Crohn. isso.
Aí a gente cuidando, né, da nossa hidratação, tudo, a gente vai pegar uma coisa por vez para resolver, mas vai resolvendo aos pouquinhos, e aí isso vai levar a gente a ter um período de remissão mais longo, né, Joyce? Porque Isso não é mesmo. só um fator, não é só a Não. medicação, não é só a alimentação, não é só a atividade física, é todo um conjunto. E cada vez mais a gente precisa disso, não só na doença inflamatória intestinal, mas nas outras doenças que surgem agora, né? Nas outras doenças crônicas, Sim. nas outras Sim. síndromes. Agatha, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Aline, vai sim ficar gravado. E a Rose perguntou: Bom dia, tenho RCU, fiz o teste de tirar o glúten por alguns meses e para mim funcionou. Olha Tá. aí. Então, Rose, Funciona. isso é bem comum, né? O que a gente não consegue muitas vezes explicar é se foi a retirada do glúten, se foi a redução do trigo. Voltou. Tem esse. Na doença inflamatória, quando a gente vai procurar sobre padrões de dieta, a gente encontra muita dieta diferente com base nos carboidratos, né? Então tem uma dieta do carboidrato mais específico que fala que a variação desses tipos de carboidrato ou a gente usar o carboidrato mais de tubérculos ou trigo e em excesso, ele pode causar mais sintomas, né? Então isso não tem a ver com o glúten, tem a ver com o tipo de carboidrato que tem nesse alimento, né? E aí, às vezes, o seu consumo poderia ser exagerado antes, ou você tem uma sensibilidade, porque pode aumentar um pouquinho a frequência de sensibilidade não celíaca ao glúten na doença inflamatória. Normalmente, quando a gente tem uma doença inflamatória, o gastro, né, quem fez o diagnóstico, geralmente já investiga também se pode ter se pode ter também a doença celíaca. Então, tudo isso tem que ser analisado. E tem pessoas que não toleram bem o glúten mesmo. Tem pessoas que não toleram bem laranja. Então, a gente sempre vê a individualidade no tratamento. E se para você funcionou, você fez essa restrição, mas você não tem prejuízos nutricionais com isso, então você tem uma fonte de carboidrato que te fornece energia, eu acho que não tem problema você continuar. O bom é você comentar isso com o seu médico para ver como que é essa intolerância, para você ficar mais segura caso você fale, ah não, eu tô viajando, vou consumir trigo e eu não sei se ele me faz mal ou não. Aí a gente fica mais seguro se a gente Descobrir tem da um onde que diagnóstico veio, né? Por médico, que se a gente tem uma melhorou? intolerância, se a gente tem doença celíaca, se a gente não tem, porque o sintoma com glúten ele estava existindo antes, né? E às vezes é só uma condição temporária. Às vezes a gente tem um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que também normalmente piora com a ingestão do glúten por causa da fermentação das bactérias, não por causa do glúten. Então esses carboidratos eles ficam mais disponíveis para essas bactérias, elas fermentam e a gente tem mais sintoma. Então, só a retirada do glúten, ela não te dá segurança se você pode continuar com essa restrição para sempre ou não. É melhor investigar melhor. Vai num gastro, ele vai fazer toda essa pesquisa, né? E aí você vai saber por que você não tolera tão bem o glúten, se isso é temporário, se isso é mais sério, ou se às vezes você pode burlar essa dieta, e aí você fica mais tranquila. Beleza. Perfeito. Olha, Rose, grandes conselhos, hein? Tem um Mas comentário da todo mundo dá Bruna, palpite, né? minha filha linda. É isso aí, é um processo. Descobrir novos alimentos é um processo e a consequência disso é emagrecer, é verdade, né? Quando você começa a consumir mais vegetais, tira tanto essa dieta tão restritiva, só de É, carboidrato refinado, perde peso normalmente, né? Você substitui um é, alimento ultracalórico por um alimento pouco calórico com um monte de vitamina e mineral, fibra, água, que vai só fazer benefício, né? E é. consequentemente emagrece.
É verdade. E a gente falou tanto falou tanto não, né? Falou um pouquinho sobre a desnutrição, né? E eu acho que é a nossa visão que é um pouquinho mais enviesada por conta do local que a gente acaba atendendo, né, Joyce? Que você começou a atender Sim. agora com a gente. Porque lá é um local onde chegam doenças mais graves, porque é um centro de Sim. referência. Mas normalmente atualmente a gente tem o aumento de também do oposto, né, desse estado nutricional, porque a gente tem uma prevalência já aumentando de sobrepeso e obesidade em pacientes com doença inflamatória, e a gente tem bastante estudos falando que isso piora também a progressão da doença, porque aumentar a adiposidade no corpo, né, a quantidade de gordura, te leva a um estado inflamatório, que é sistêmico, Uhum. maior. Então, às vezes isso pode aumentar a recidiva de doença, às vezes isso pode também comprometer o tratamento clínico, né, o tratamento medicamentoso, por conta da dose ou por conta do efeito também, ou às vezes aumentar um pouquinho a resistência ao tratamento. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa manter um estado nutricional saudável. Isso não tem a ver Adequado, com né? peso, né? Isso, mais adequado, porque não tem a ver necessariamente com peso, mas a gente precisa saber sobre a composição corporal, se isso pode influenciar também, às vezes, no tratamento, né? É que normalmente a gente, quando atende mais pacientes desnutridos do que Desnutrido. esse É. outro lado, né? Os pacientes obesos ou com sobrepeso. Mas também a gente precisa cuidar nos dois extremos. Tem uma pergunta aqui do G Martins.s. Pós-cirurgia, quanto tempo leva mais ou menos para nosso intestino trabalhar ou absorver nutrientes normalmente? Tenho Crohn, parabéns para vocês duas. Então, cada um tem um tempo de trânsito intestinal, né? Normalmente, quando a gente tem alguma inflamação, esse tempo de trânsito intestinal ele pode ficar alterado. A gente pode acelerar, né? Acelerar esse tempo, ou seja, reduzir o tempo de contato do alimento com a mucosa intestinal, reduzindo também a nossa capacidade de digerir os alimentos e absorver. Né? Isso normalmente é mais comum no Crohn, principalmente quando a gente tem uma doença mais de intestino delgado, de ilho, a gente tem o aumento da velocidade, né? E aí o tempo de contato com os alimentos diminui, a gente tem mais perda de líquido, eletrólito, que também aumenta o volume, né, dos restos alimentares e das fezes, e a gente acaba tendo mais diarreias ou redução dessa absorção. Mas normalmente, se a gente pegar um paciente sem a inflamação, né, no período de remissão, ou um paciente, ou alguém que não tenha doença inflamatória intestinal, a gente tem um tempo muito variado de um para o outro de trânsito, né? Tem até Então, no caso dele, do pós-cirurgia, né? Também pode é ser, bem depende variado, né? Depende do tanto do que local ressecou. que foi a cirurgia Sim. e depende do tamanho da ressecção. E também depende do tempo de cirurgia, porque com o passar do tempo, seu intestino vai se adaptando para dar conta dessa digestão. E aí, normalmente, a gente tem um tempo maior de trânsito intestinal depois de alguns meses ou ano de cirurgia, né? O que é importante? Se ele tiver muito rápido, o trânsito intestinal, se você vê que, eu não sei, de repente, se você usa alguma bolsinha ou se você vê que o tempo de evacuação é muito rápido depois que você se alimentou, pelo menos você fracionar mais essa dieta, comer com mais frequência, menores volumes. Então, às vezes, você dividir o seu café da manhã em dois, né, de alimentos que não sejam muito laxativos, dividir seu almoço em dois e se alimentar mais ou menos a cada 2 horas, mastigando bem, evitando líquido durante essa refeição para ser um volume pequeno, mais vezes por dia. Geralmente, isso facilita
a sua absorção, mas teria que ver individualmente mesmo. Ah, então, gente, perfeito. Tá terminando aqui a nossa hora. Agatha, mais uma vez, obrigada. Obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco. Se ficou com dúvida, por favor, chama no direct, que a gente tira as dúvidas, né? Agatha, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a nossa conversa, né? E também me colocar à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser saber mais alguma coisa sobre alimentação, a gente está disponível. Tem o Instagram aí também. E agradecer, Uhum. né, Joyce, pela nossa conversa. A gente Foi já... uma delícia. Obrigada, muito obrigada por estar aqui disponibilizando seu tempo, seu conhecimento a esse projeto, né, para auxiliar, né, os pacientes, a vida das pessoas, a ter um olhar mais amplo, a entender que é exatamente o que você falou, não é uma coisa, é um conjunto, é um tratamento multidisciplinar que vai levar a gente além do arco-íris, né, encontrar a remissão, melhorar a qualidade de vida, melhorar o nosso estado nutricional, físico, emocional, tudo é um conjunto, né? Nós somos únicos, individuais e amplos, né? A gente não se resume ao intestino, uma doença não pode resumir uma pessoa, né? Isso. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada para todo mundo que assistiu. E semana que vem a gente tem a última live do projeto, que é com um paciente. Eu vou conversar com o Tiago. Ele tem um site, né, que chama Ai Minha Barriga. E ele é muito antigo. Eu acho que ele foi o primeiro a fazer esse tipo de rede social. Não que ele é velho, gente, eu acho que ele é mais novo que eu. Mas Ele é ele teve muito a antigo. iniciativa. O site, pô. O Site site é dele é muito antigo. antigo. A gente entendeu, É, mas ficou engraçado. ficou engraçado. Ele... Desculpa, não foi essa a intenção, Thiago. O que eu quero dizer é isso, que ele foi uma das primeiras pessoas a fazer uma rede social, a expor o problema, a falar para as pessoas que, ó, dá para viver, tá bom? Tamo junto aí. E aí ele vai estar aqui conversando com a gente na semana que vem, mas vai ser à noite, porque esse convidado não tinha disponibilidade de manhã. Então, terça-feira, às 20 horas, semana que vem, estaremos aqui novamente. Ai, que legal. Não perde, Agatha, vai ser bem legal. Só se a Cecília resolver chegar, né? Ai, é Ai, mesmo, mas você gente. deixa gravado, eu Cecília vejo no depois. forninho. Tá, vou deixar gravado. Tá bom. Tá Gente, muito bom? obrigada Um mais uma vez. beijo. Obrigada, Beijão, beijo pra todo Agatha. mundo. Obrigada, gente, pela participação.